Meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra que cura. Graças e paz, amados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais uma aula onde nós vamos aprender um pouco mais sobre as profecias bíblicas. Estamos na 5ª aula da matéria escatologia. Essa matéria ela terá 2 partes, para poder facilitar o seu entendimento. E essa primeira parte ela vai até o capítulo, nós vamos terminar o capítulo que fala do tribunal de Cristo, certo? Então, do início da apostila até o Tribunal de Cristo é a primeira parte dessa matéria, que serão 7 aulas. Estamos hoje na 5ª aula. Depois vocês vão estar fazendo uma prova, valendo de 0 a 10. E aí, em seguida, a segunda parte da matéria, das bodas do Cordeiro até o novo céu e nova terra, eternidade dos justos, onde esse conteúdo serão 8 aulas. E ao término desse conteúdo, vocês vão estar fazendo uma segunda prova, também valendo de 0 a 10 pontos. Soma-se as 2 notas, o resultado divide por 2 e essa vai ser a sua nota, tá bom? Então fica aí na expectativa de aprender um pouco mais do Senhor. Se ainda não é inscrito no canal do YouTube Igreja Palavra que Cura, se inscreve, dá o like aí, isso ajuda o algoritmo do YouTube a propagar mais esse vídeo, tá bom? Então nós vamos orar, vamos apresentar ao Senhor mais essa aula, e eu peço que você fique atento, desejoso, desejosa, para receber de Deus. Toda a palavra de Deus é fácil, mas quando a gente fala que é fácil aprender, não quer dizer que não tem esforço. Requer esforço, dedicação para dominar a carne, para lutar contra os bombardeios do inimigo. Mas quando a gente persevera, aí facilmente o Senhor vai se revelando a nós, tá bom? Então vamos orar, feche seus olhos, curve sua cabeça e concorde comigo nessa oração. Pai amado, Pai justo, Pai querido, Deus vivo, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, em nome de Jesus eu te agradeço por mais uma oportunidade de poder ensinar a Tua Palavra e também aprender com o Senhor. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo para descer aos nossos níveis e trazer-nos o entendimento da Tua Palavra. Não queremos apenas conhecimento, mas queremos também entendimento. Queremos entender a Tua Palavra, todo o conselho do Senhor, as doutrinas da Tua Palavra, incluindo a escatologia, para que a gente tenha uma visão correta do futuro e, consequentemente, o nosso presente, o nosso dia a dia seja beneficamente afetado. Então, que o Senhor esteja operando e tratando em mais uma aula para a honra e a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, amados, nós estamos falando sobre o reino de Deus e a salvação. Explicamos na aula passada que Jesus Cristo ele está envolvido na salvação e no reino de Deus, na salvação do homem e no reino de Deus sendo estabelecido na terra. E para que Jesus viesse, Deus criou um povo, o povo de Israel, partindo de Abraão, Isaque e Jacó. Esse povo, Deus fez uma aliança com eles. Então, quando Jesus ele veio, a sua primeira vinda visível ao mundo, ou seja, ele veio uma primeira vez onde ele estava disponível a todo aquele que o buscasse, essa primeira vinda dele, essa primeira vinda visível ao mundo, ele veio por meio do povo de Israel. Por isso que a mulher grávida que dá à luz a Jesus, em Apocalipse 12, é um símbolo de Israel. Jesus veio desse povo, um povo de aliança, que tem uma aliança com Deus. Pelo fato de Israel ter uma aliança com Deus, o evangelho foi ministrado primeiro para eles. Não somente a eles, mas primeiro a eles. E também pelo fato de que
a parte física do reino de Deus será um reino israelita implantado nesse mundo, onde os gentios farão parte desse reino. Então, nos dias da primeira vinda de Jesus, o reino de Deus completo poderia ser estabelecido. A parte física do reino só será estabelecida com a aceitação de Israel a Jesus como Messias, como Rei. Então, por esse motivo, também o Evangelho foi primeiramente oferecido para a nação de Israel, como nós vimos na aula passada. Infelizmente, a nação de Israel rejeitou Jesus. Quando falo que Israel rejeitou Jesus, eu não estou falando que todos os judeus não creram em Jesus. Não, muitos judeus creram. É tanto que a igreja ela começou somente com judeus. Depois é que os gentios foram entrando no corpo de Cristo. Mas quando se fala que Israel rejeitou Jesus como Senhor, é porque a maior parte dos israelitas, tanto as autoridades como do povo, o rejeitaram. Então, como nação, Israel rejeitou a Cristo e por isso vieram algumas consequências. Nós começamos a ver umas na aula passada e vamos concluir hoje, e assim concluiremos esse capítulo da apostila, né? O reino de Deus é salvação, a gente vai concluir hoje, se Deus assim nos permitir. Quando a gente concluir de explicar o conteúdo da apostila, a gente vai visualizar o gráfico para a gente poder fazer um resumo desse capítulo com o recurso visual do gráfico. Então vai ficar mais fácil de você entender. Amém? A gente viu que pelo fato de Israel ter rejeitado a Cristo, a manifestação da parte física do reino de Deus não se manifestou naqueles dias. Foi adiada para um futuro, né? Que vai ser, já nós sabemos, quando Israel receber Jesus no fim da tribulação de 7 anos. É quando Jesus estabelecerá o reino físico. Mas ele poderia ter sido estabelecido nos dias da primeira vinda. Mas como Israel rejeitou, então a consequência foi que essa manifestação física do reino foi adiada. Okay? Outra consequência, os romanos destruíram Jerusalém, queimaram o templo, derrubaram as pedras do templo, mataram milhares de judeus, né? E os espalharam por todas as nações. Isso foi profetizado por Jesus e sempre atrelado ao fato deles terem rejeitado a ele como Messias, mostrando que isso viria como consequência da sua rejeição a Cristo. Sabemos quando Jesus falou era uma profecia, era uma revelação futura. Mas sabemos que isso já se cumpriu na história. E se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. A história nos fala que isso aconteceu no ano 70, quando os romanos invadiram e destruíram sob a liderança do imperador romano Tito, ok? Que não é o Tito da Bíblia, tá? É outro Tito. Graças a Deus que o Tito da Bíblia não era ruim, feito esse imperador que mandou destruir os judeus. Então vimos isso, né, como uma consequência. Vimos também que outra consequência da rejeição de Israel a Cristo foi que depois das mortes espiritual e física e ressurreições espiritual e física de Jesus, Deus estabeleceu uma parte do reino e não o reino completo, que ele estabeleceu a parte espiritual do seu reino, ok? E não estabeleceu para Israel como nação, mas para um terceiro povo criado por Deus, a igreja, que é formada por indivíduos judeus e gentios salvos nesse período de tempo da história que é chamado de dispensação da graça. Então nós explicamos essas consequências e vamos agora continuar, né, na apostila, falando de uma outra consequência da rejeição de Israel à pessoa de Jesus. Diz assim na apostila: por ter rejeitado a Jesus, os israelitas sofreram bastante no decorrer da história. É só você estudar um pouco a história do povo judeu depois do ano 70 da nossa era, que você vai ver que eles são uma constante de sofrimentos, né? Espalhados em vários povos, sendo perseguidos por povos diferentes.
A Segunda Guerra Mundial, principalmente, né, até o presente momento, foi o pior momento que Israel passou, que os judeus passaram, né, foram quase extintos, né, segundo a história falam que 6 milhões de judeus foram mortos no período da Segunda Guerra Mundial. Então isso tudo consequência da sua rejeição a Cristo. Sofreram bastante no decorrer da história. É tanto que hoje em dia essa expressão ela não é muito usada. Mas na minha infância eu lembro muitas pessoas falando, principalmente minha avó, algumas pessoas mais velhas, quando alguém estava sofrendo, as pessoas costumavam dizer, fulano está sendo judiado. Pense como ele está sendo judiado. Então judiar era sinônimo de sofrer. Fulano estava sofrendo muito, estava sendo judiado. Judiar vem da raiz judeu. Então, não hoje, digo de novo, hoje não é muito usada essa expressão, mas há 30 anos atrás era mais usada essa expressão quando alguém estava sofrendo, falava que estava sendo judiado. Então, judeu virou sinônimo de sofrimento, justamente por conta da carga de sofrimento que esse povo vem suportando durante esse período de quase 2000 anos. E isso por causa da rejeição a Cristo. Hoje em dia eles sofrem. Estão lá, estão na sua nação desde 1948, mas sempre sendo bombardeados, contra-atacando, mas sempre num clima de tensão. Os judeus passam isso hoje em dia. E passarão pelo período de 7 anos da ira de Deus que virá sobre toda a terra. Então, além deles já virem sofrendo no decorrer da história, hoje em dia, mas no tempo específico de juízo de Deus sobre o mundo, eles estarão aqui, também por causa da sua rejeição a Cristo. Vamos ver aí Jeremias capítulo 30. Jeremias capítulo 30. Do versículo 4 até o versículo 7. E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Porque assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede, se um homem pode dar à luz. Porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como aqui está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Então, ele mostra, né, que o tempo de tribulação vai ser tão difícil que os homens eles são comparados a mulheres tendo dores de parto. Ou seja, eles vão estar tão agoniados, colocando as mãos sobre os ombros, gemendo de dor, que ele diz, como é que pode? Eles são homens, estão sentindo dor de parto? Não, não era dor de parto, mas é o sofrimento, a angústia, dores, angústia psicológica. Vai ser um tempo sem igual esses 7 anos da ira de Deus. E a Bíblia fala que Jacó estará nesse tempo, certo? Como também Daniel capítulo 12, versículo 1, quando Daniel ele profetiza dizendo, né, que Miguel iria proteger o seu povo. Quem era o povo de Daniel? Israel. Então, a consequência de Israel ter rejeitado a Jesus como seu Messias também será deles passarem pelo período de 7 anos da ira de Deus. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Cristo foi oferecido como rei para o povo judeu em 2 partes diferentes de tempo. Na primeira parte foi com João Batista. Na segunda parte foi com o Senhor Jesus Cristo. Alguns estudiosos entendem que o ministério de João Batista durou 3 anos e meio. Eu não posso afirmar isso enfaticamente, mas muitos estudiosos acreditam nisso, que o ministério de João Batista durou 3 anos e meio e que o ministério de Jesus Cristo durou 3 anos e meio.
Tá? A gente pode ver, baseado no evangelho escrito por João, que no mínimo 3 anos durou o ministério de Jesus. Mas alguns entendem que durou 3 anos e meio. 3 anos e meio, João Batista ofereceu o Cristo aos judeus, porque ele preparou o caminho para Jesus ser aceito. Foram 3 anos e meio de bênção para o povo judeu. Jesus vem em seguida e por 3 anos e meio oferece esse reino físico e espiritual para o povo judeu, com uma bênção muito superior à que João Batista trouxe. Então foram 3 anos e meio de bênção, 3 anos e meio de muita bênção, totalizando 7 anos de oferta do reino. Israel foi oferecido o reino, tudo indica que por 7 anos na primeira vez. Mas como eles rejeitaram Jesus Cristo, novamente esse reino de Deus será oferecido para Israel. Mas não mais debaixo de 7 anos de bênção, mas debaixo de 7 anos de juízo. Primeiros 3 anos e meio, sofrimento. 3 últimos anos e meio, muito sofrimento. Jesus presente na primeira vez. Na segunda vez, o anticristo presente. Então, diante do reino do anticristo, Israel vai sofrer. Muitos vão morrer, mas muitos vão se render ao Messias verdadeiro, Jesus Cristo. E é quando Jesus virá e estabelecerá o milênio. Então, Israel, eles terão novamente essa chance, mas agora debaixo de juízo. E isso foi profetizado por Jesus Cristo. Vamos ver aqui Lucas, capítulo 4. Lucas, não está na apostila, mas eu quero comentar dentro do contexto, tá? Jesus, quando ele inicia seu ministério, após ele passar os 40 dias sendo tentado pelo diabo e vencendo, no capítulo 4 de Lucas, a partir do verso 14. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Ponto. Versículo 20. E, cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Eita, que tremendo, hein? Ele cita um texto de Isaías, que está escrito em Isaías capítulo 61, e ele vai citando coisas, e ele diz: e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele para e ele diz: hoje se cumpriu a profecia diante dos seus olhos. Então ele estava mostrando que aquela porção ali da escritura se cumpriu nos dias da sua primeira vinda visível ao mundo, focada para o povo de Israel. Só que quando você vai ler lá o texto de Isaías, vamos ver lá Isaías 61. Isaías capítulo 61, a partir do versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus,
a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Peraí, Jesus ele não cita toda a profecia, ele só cita uma parte. Ele para no ano aceitável do Senhor. Mas o texto também fala, e o dia da vingança do vosso Deus, para que o povo de Israel se converta. É o que ele vai dizer na continuação. Então, por que é que Jesus propositadamente para no dia do ano aceitável do Senhor? Justamente porque a primeira parte da profecia de Isaías diz respeito à oferta do reino para Israel no primeiro momento que Jesus veio ao mundo. O ano aceitável do Senhor diz respeito a esse período de 7 anos, 3 anos e meio João Batista, 3 anos e meio Jesus, oferecendo o reino a Israel, onde Jesus curou enfermos, libertou. Mas como Israel rejeitou, virá o dia da vingança do nosso Deus, que é justamente os últimos 7 anos, onde Israel vai sofrer a ira de Deus por ter rejeitado o Messias na primeira vinda. Mas no fim, uma boa parte dos judeus vai se render. Diferente da primeira vinda, onde a maioria rejeitou, na segunda, a maioria dos judeus vão se render a Jesus Cristo. E se rendendo a ele, aí vai acontecer o que ele está dizendo aí, óleo de alegria em vez de tristeza, ou seja, Jesus vai estabelecer o reino milenar na terra. Amém, amados? Então, Israel vai ficar na tribulação, por quê? Porque eles rejeitaram Jesus. Mas vai ter uma nova oportunidade, porém, debaixo do jugo do juízo. Entendeu? Diferente da igreja. Aí quando a gente estiver explicando sobre o arrebatamento da igreja, a gente vai mostrar que a igreja fiel, que é aqueles crentes que são fiéis àquilo que já chegou à palavra, eles se conservam igreja, e quem é igreja, a Bíblia é muito clara em dizer, o Senhor não nos destinou para a ira, mas para a aquisição de salvação. E aí eu vou mostrar para você textos que mostram que o tempo da ira de Deus não tem a ver com a igreja, tem a ver com Israel. O povo de Deus que vai sofrer o castigo da ira é Israel. O povo igreja, o povo de Deus igreja, que se mantém igreja pela fidelidade ao Senhor, será levado como noiva para o encontro do noivo no arrebatamento. Entendeu? A gente vai chegar mais na frente e a gente vai explicar isso. Mas vamos lá. Mas já vou dando essas pinceladas para você já ir juntando as peças aí na sua mente, tá bom? Observações relacionadas às consequências da rejeição de Israel a Cristo. Primeira observação. Tanto a dispensação da graça, a era da igreja, como a própria igreja, o povo, eram um mistério no Velho Testamento. Colossenses capítulo 1, do verso 24 ao 27 e Efésios capítulo 3, do verso 1 ao 10. Ou seja, Deus não os revelou claramente nas profecias do Antigo Testamento. Se você lê as profecias do Antigo Testamento, você vai ver que muitas vezes acontece isso. Você vê Deus falando de Jesus, tratando com Israel no que hoje nós conhecemos que foi a primeira vinda visível de Cristo ao mundo, focada a Israel, mas na mesma profecia ele já fala de coisas que o Senhor vai fazer para Israel na segunda vinda dele para Israel, na segunda vinda visível ao mundo. Esse texto é um exemplo que nós lemos em Isaías 61. Ele fala, anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Entre o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança, há um mistério, há uma lacuna no tempo, que é justamente o tempo da igreja na terra. A igreja e o tempo da igreja na terra era um mistério no Velho Testamento. Deixa eu mostrar outro exemplo para você. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, verso 6.
porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Jesus nasceu e foi dado ao povo de Israel e aos gentios e a toda a humanidade na sua primeira vinda visível. Mas olha o que ele continua dizendo. E o principado, ou a autoridade real, está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, no mesmo texto, ele fala de Jesus nascendo e vindo ao mundo, e fala dele reinando sobre o povo judeu para sempre. Ora, ele nasceu, isso já aconteceu, mas ele reinando sobre o povo de Israel no trono de Davi, ou seja, um reino físico, isso ainda não aconteceu. Então, há uma lacuna de tempo entre a primeira vinda de Jesus para Israel e a segunda vinda de Jesus para Israel. E que lacuna é essa? O tempo da igreja na terra. A era da igreja. Então, o tempo da igreja e a existência da igreja era um mistério no Velho Testamento. Deus fala da igreja em alguns textos do Velho Testamento, mas a gente só entende que é a igreja por causa da revelação do Novo. Era um mistério. E Paulo fala sobre isso em Colossenses capítulo 1, versículos 24 a 27. Regozijo-me agora no que padeço por vós. Ou seja, Paulo sofria por amor da igreja. E ele se alegrava por isso, porque ele sabia que estava servindo ao povo de Deus e iria ser recompensado no tribunal de Cristo por causa disso. E ele diz, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Aí ele diz no 26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, qual é o mistério que esteve oculto em todas as gerações passadas e que agora foi revelado? Cristo em vós, ou seja, a igreja. A igreja é um com Cristo e Cristo é um com a igreja. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Então, a igreja era um mistério. O tempo da igreja era um mistério. O Paulo explica isso também em Efésios 3, do 1 ao 10. Leia. Pegue do capítulo 2, versículo 11, até o capítulo 3, versículo 10, que você vai entender bem isso. Então, Deus não falou claramente sobre a igreja nas profecias do Antigo Testamento. Ok? Quando você vê Jesus reinando no milênio sobre povos, esses povos não é a igreja. São os judeus e os gentios que vão se converter no período da tribulação e que não vão morrer. Vão conseguir sobreviver. Eles vão entrar com o corpo mortal para ser reinado por Jesus Cristo. Isso e pela igreja. Então, quando o Velho Testamento fala do Senhor Deus reinando sobre Israel e os gentios, a igreja era um mistério. Sabemos pela revelação do Novo Testamento que a igreja é o corpo de Cristo. E sabemos, baseado em Apocalipse 2, 26 a 28, que a igreja reinará sobre as nações da terra. Então, quando fala do Senhor no Velho Testamento, nas profecias do Velho Testamento, quando fala do Senhor reinando sobre Israel e os gentios, a igreja está junto com ele reinando. Ela era um mistério no Velho Testamento. Amém, queridos? Então, tanto a dispensação da graça, a era da igreja, como a própria igreja, o povo, eram um mistério no Velho Testamento. Ou seja, Deus
não os revelou claramente nas profecias do Antigo Testamento. Segunda observação, em 1948 depois de Cristo, ou seja, depois do nascimento de Cristo, os judeus voltaram à sua terra e começaram a se organizar como nação novamente. E isso porque a parte física do reino de Deus será oferecida novamente a Israel como nação, representada pelos seus líderes. Então, o que aconteceu numa história recente, irmãos, numa história recente, em 1948, foi algo profético, tá? Por que foi algo profético, pastor? Porque assim como Israel existia como nação na época em que Jesus esteve na terra, e Israel como nação foi oferecido o evangelho e o reino de Deus, e ela como nação, representada pelos seus líderes, rejeitou Jesus, era necessário que Israel voltasse a existir como nação para que novamente o reino de Deus fosse oferecido a eles. Só que até 1948, Israel não existia como nação. Por quê? Porque o povo judeu estava espalhado pela terra, tá certo? O povo judeu estava espalhado pelo mundo. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, com a carnificina que o nazismo promoveu, matando milhões de judeus, ao fim da Segunda Guerra Mundial, com o nazismo perdendo a guerra, então os países decidiram colocar os judeus de volta à sua terra. E isso aconteceu em 1948. A ONU, a Organização das Nações Unidas, decidiu colocar Israel na sua terra de volta, tá? E foi um brasileiro que liderou, ele era o líder da ONU nessa votação, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Então foi ele que, a votação ficou empatada e ele foi que deu o voto de desempate e Israel voltou à sua terra, em 1948, tá? Pastor, a Organização das Nações Unidas é de Deus? Eu creio plenamente que não, tá? Ela tem tudo a ver com o reino do anticristo futuro, na minha opinião, né? Mas Deus, ele age, irmãos, como ele quer, da forma como ele quer, do jeito como ele quer, para cumprir os seus propósitos. Então, Israel voltou a ser nação em 1948, tá? Então, a partir dali, de fato, o reino poderá ser novamente oferecido para Israel, porque agora eles são uma nação na terra. Então, aqui a gente encerra, esse capítulo do reino, de Deus e da salvação, explicando resumidamente que o reino de Deus foi estabelecido, perdido e será restabelecido. Uma parte foi no passado, outra parte foi no futuro, por causa da questão de Israel. Então agora a gente vai colocar o gráfico aí na tela para ilustrar um pouco mais, o que a gente explicou nesse capítulo. Então, pessoal, aí está o gráfico, o gráfico que está na sua apostila. Aqui tem uma visão geral, certo, do conteúdo que nós ensinamos na apostila. Observe que aqui ao lado desses gráficozinhos menores, essas imagens ilustrativas, tem uma numeração, Justamente na sua apostila ao lado tem uma legenda onde você vai ver a numeração e você vai ver essa explicação lá de forma mais visível, tá bom? Mas dentro do assunto do momento, então aqui desse lado, onde você está vendo essa bolinha vermelhinha aqui, sou eu movimentando. Desse lado aqui representa a eternidade passada, ou seja, o período antes de Deus criar o mundo como nós o conhecemos. Na criação, ele estabelece os 3 céus, O terceiro céu, onde está o seu trono, olha aí, o trono de Deus. O segundo céu, que é o universo. E o primeiro céu, que é o céu do planeta Terra.
Então, são representados aí por esses retângulos. Esse retângulo aqui de baixo representa a Terra, tá bom? A história da humanidade. Então, todo esse pedaço em verde diz o período que vai da criação até a ascensão de Cristo, tá bom? E aqui, nesse período do Velho Testamento, muitas coisas aconteceram, como você viu na matéria Dispensações e Alianças, mas como o nosso foco é o fim, então a gente começa a explicar as coisas referentes da vinda de Jesus. Então eu vou ampliar aqui para você. Vamos aqui. Vamos ampliar essa parte aqui. Então aqui, né, essa seta vindo do terceiro céu aponta para esse espaço aqui, tá? Que representa a primeira vinda de Cristo visível ao mundo. E aí estão as referências: João capítulo 1, verso 14, Lucas capítulo 1, do 26 ao 38. Então Jesus vem e nasce aproximadamente aqui, né, no finalzinho do período do Velho Testamento. Então ele nasce com um propósito: trazer de volta o reino de Deus e salvar a humanidade, né, por meio da sua morte na cruz. Jesus teria que morrer na cruz para salvar. Mas como foi explicado na aula anterior, Israel poderia ter recebido a Cristo. E isso geraria a revolta do Império Romano, que crucificaria Jesus. Mas, ao invés disso, ao invés dos romanos virem a Jesus, infelizmente o povo de Israel entregou Jesus aos romanos. Por quê? Porque eles rejeitaram Jesus. Não todos os judeus, mas a grande maioria do povo e dos líderes. Então, nação de Israel rejeita a Cristo, tá bom? E aí estão as referências: João 1:11, Mateus 12, do 22 ao 28. E aí, com a rejeição de Israel a Cristo, Jesus vai à cruz, né? Entregue pelos judeus. E ele paga o preço de salvação. Ao morrer, espiritualmente e fisicamente, o Senhor Jesus, o seu espírito e alma descem para esse espaço aqui, que é representado como o Seol Hades. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele desceu para cá e ficou 3 dias nesse local. Lembre, na matéria Céu e Inferno, você aprendeu que o Seol Hades, antes da ressurreição de Jesus, ele tinha 2 partes: o paraíso e o lugar de tormento, dividido por um abismo. Jesus, como desceu maldito, pecador, ele foi para o lugar de sofrimento. Só que no mesmo dia o Espírito Santo vivificou. E ele foi transportado para o lado que estavam os justos do Velho Testamento, vivificado. E ficou lá por 3 dias. No terceiro dia, Jesus Cristo é retirado do Seol Hades. Ele vem à terra, ressuscitou fisicamente com o corpo glorificado. Maria Madalena vai tocar nele, ele diz: não toque em mim, porque eu ainda vou subir ao meu Pai. E de fato, Jesus subiu ao Pai no dia da ressurreição, por isso que essa seta aponta para cima, representando Jesus indo no dia da sua ressurreição para o terceiro céu, diante do trono do Pai. Ele levou o povo do Velho Testamento e o paraíso, apresentou o seu sangue ao Pai, o Pai aceitou o que Jesus fez e aí a salvação foi estabelecida. Os santos do Velho Testamento foram vivificados no seu espírito e o paraíso ficou lá no céu. No mesmo dia da ressurreição, essa seta representa Jesus descendo, vindo novamente à terra. E ao chegar aqui, ele inaugura a era da igreja, porque a igreja nasce aqui. Jesus vem do terceiro céu para a terra. E isso é o que nós chamamos de
primeira vinda de Cristo, secreta para o mundo, mas visível à igreja. Está escrito em João, capítulo 14, do versículo 18 ao 19, e Mateus, capítulo 22, versículo 39, e aqui uma imagem ilustrativa dos discípulos tocando em Jesus já ressuscitado. Então, por que primeira vinda de Cristo secreta para o mundo? Eu tenho um estudo específico onde eu detalho isso, tá? Eu vou só falar um resumo aqui. Se você tiver interesse de adquirir esse estudo especial, né, que eu tenho, de assistir esse estudo, você me procura no privado, tá? E fala comigo que a gente disponibiliza para você esse estudo específico. Mas de forma resumida, quando Jesus ele veio à Terra e estabeleceu a igreja, ele só apareceu para os crentes. Só é você ler os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos e 1 Coríntios 15, textos esses que falam do período que Jesus esteve na Terra depois de ressuscitado, que você vai constatar que Jesus não apareceu para nenhum ímpio. Ele só apareceu para aqueles que creram nele, ou seja, a igreja. A igreja surge aqui no dia da ressurreição de Jesus e Jesus só apareceu para a igreja. Por várias vezes durante um período de 40 dias, ele apareceu só para os crentes. E aqui ele estabeleceu o reino espiritual. Ele não estabeleceu o reino físico, porque Israel, olha aqui, voltando, Israel rejeitou Jesus. Por Israel ter rejeitado Jesus, a igreja surge. Igreja que é um povo formado de judeus e gentios crentes em Jesus Cristo nesse período de tempo da história, que é um mistério, ou era um mistério no Velho Testamento, tá bom? Então, Jesus estabelece a parte espiritual do reino, não estabelece a parte física, e Israel como nação é cortado do plano de Deus temporariamente. Aí você observa aqui, olha, essa setinha, acho que laranjada, marrom, não sei exatamente, ó, tá vendo essa setinha aqui? Veja para onde ela vai parar, olha. Nação de Israel rejeita Cristo, olha, acompanha comigo. A seta vem por aqui, passa por aqui e ela vai enquadrar-se aqui, que é quando Israel vai receber Jesus como nação, no fim da tribulação. Porém, olha só essa observação aqui, olha. Israel, como nação, passará pela ira de Deus. Então, por ter rejeitado Jesus, o milênio, o reino físico de Deus, não foi estabelecido aqui. Ele foi jogado para cá. O que foi estabelecido aqui, o tempo da igreja, a igreja, o reino espiritual de Deus e Israel como nação, passando pelos 7 anos da ira de Deus, que terá 3 anos e meio de sofrimento e 3 anos e meio de muito sofrimento, para que só após a tribulação Jesus venha na sua segunda vinda visível ao mundo para estabelecer o seu reino na terra, tá bom? Antes dos 7 anos ele virá a segunda vinda secreta para o mundo, mais visível para a igreja, que é o arrebatamento. Então, essa parte aqui da segunda vinda secreta para o mundo, a segunda vinda visível, eu vou explicar mais na frente na matéria. Mas, digo de novo, eu tenho um estudo específico que fala das vindas de Jesus Cristo. Se você tiver interesse, me procura no privado que a gente vai te explicar. Amém? Então, espero que você tenha entendido aí essa explicação, resumindo o que nós falamos até agora na matéria. Aleluia, glória a Deus. Espero que você esteja sendo abençoado com essas aulas, né? Que você esteja atentando, prestando atenção. E dúvidas, estou disponível. Fique à vontade. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha de fazer pergunta. Não tenha vergonha de perguntar, não. Tenha vergonha de ficar com dúvida. Queira entender a verdade. Cada dia mais, tá bom? Então vamos continuar aqui na apostila, no capítulo 6 agora. Vamos falar sobre o dia do Senhor.
é algo que é fundamental para se entender as profecias. O entendimento errado do que é o dia do Senhor é que tem trazido confusão. E pessoas têm achado que a igreja vai ficar nos 7 anos porque por conta de um entendimento, também por conta de um entendimento do que é errado, do que é o dia do Senhor. Então nós vamos explicar essa parte agora e é muito importante você atentar bem, ok? Então, o dia do Senhor. O que é? Dentro do que temos entendido, na maior parte dos textos bíblicos que contêm profecias, ou seja, que contêm revelações acerca do fim, o dia do Senhor, ele é simbólico. Ou seja, ele não é um dia literal de 24 horas. Ah, pastor, mas você não disse que as profecias são entendidas literalmente? Sim, mas lembra lá nas exceções à regra que quando a gente vê pelo texto que não tem como, não faz sentido o entendimento literal, aí a gente entende a forma simbólica. Lembra que eu expliquei sobre isso? Pois bem, quando se estuda o dia do Senhor, nos textos proféticos, não tem como esse dia do Senhor ser 24 horas. Porque são muitos acontecimentos envolvidos que não tem como em um único dia preencher todos. Então, como na própria leitura do texto a gente já entende que não tem como ser literal, então a gente usa a exceção à regra e alegoriza ou simboliza o texto, tá bom? Então, ao estudar os textos proféticos, a maior parte deles, quando se fala do dia do Senhor, é um dia simbólico. Na verdade, se refere a um período de 1007 anos. Vou dizer de novo. O dia do Senhor, quando a gente vai entendendo a Bíblia no seu contexto, juntando as passagens, a gente entende que o dia do Senhor, na verdade, se refere aos últimos 1007 anos da Terra, antes da criação do novo céu e nova terra. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, e Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, mostram que haverá a destruição dessa terra e a criação de um novo céu e de uma nova terra. Então, a terra como nós a conhecemos hoje, ela está com seus dias contados. Não sabemos quanto tempo ela ainda durará. Mas sabemos que os últimos 1007 anos desse planeta Terra estão inseridos no tempo chamado de o dia do Senhor. E a gente vai explicar isso melhor na continuação, tá bom? Então, lendo de novo essa parte, o que é o dia do Senhor? Na maior parte dos textos bíblicos que contêm profecias, o dia do Senhor é simbólico e se refere aos últimos 1007 anos da Terra, antes da criação do novo céu e nova terra. Próximo slide, vamos ver aqui. Nesse período de 1007 anos, ocorrerá a maior parte dos principais eventos que estudaremos nesta matéria, do arrebatamento da igreja até a destruição da terra, ok? Né? Também o julgamento final, o juízo final, né? Tudo isso está inserido nesses 1007 anos, que é chamado de o dia do Senhor. Então, nesse período de 1007 anos, ocorrerá a maior parte dos principais eventos que estudaremos nesta matéria, do arrebatamento da igreja até a destruição da terra. 2 Pedro 3, versículo 8, vamos ler aqui esse texto. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Vamos aqui. Aleluia. 2 Pedro 3, versículo 8 diz assim: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
A tradução King James, ela traduziu assim: mas amados, não se esqueçam de um princípio. E aí ele diz: para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Vamos ver aí a explicação ao lado de 2 Pedro 3,8. Meditando no princípio encontrado neste versículo, entendemos que os últimos 1007 anos da terra são vistos pelo Senhor como o último dia da terra, chamado o dia do Senhor. Então, quando se fala do dia do Senhor, se refere ao último milênio da terra. Claro, de forma arredondada, né? Porque na verdade não é 1000, é 1007. Mas pegando o princípio de forma arredondada, é como se fosse o último milênio da terra. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, esse último milênio, ou seja, de forma mais precisa, os últimos 1007 anos desse planeta Terra é o dia do Senhor. Tá bom? Porque para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Vamos ver aqui, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então ele fala que o dia do Senhor virá como um ladrão, e nesse dia a terra será destruída. Se você for entender de forma literal, então, no dia que Jesus viesse nos buscar, porque quando fala do Senhor vindo como um ladrão, é uma citação ao arrebatamento da igreja, porque é uma vinda iminente, assim como um ladrão não avisa que vai chegar na sua casa para lhe roubar, também Jesus não vai avisar o momento exato da sua vinda. Não é que Jesus é um ladrão, mas ele arrebatará a igreja como um ladrão, ou seja, não tem como a gente saber exatamente o momento que ele vai chegar. É nesse sentido. Então, se você entender o dia do Senhor como um dia de 24 horas, então no mesmo dia que Jesus vem arrebatar a igreja, ele destruiria a terra. Se só tivesse esse versículo na Bíblia, seria assim. Mas quando a gente vai juntando os outros textos, a Bíblia é como um quebra-cabeça, um jogo de quebra-cabeças, onde a gente tem que juntar várias peças para se ter a visão geral. Então, quando se tem a visão geral, juntando os textos, você sabe que o arrebatamento da igreja será no momento, haverão 7 anos de ira de Deus sobre a terra. Depois dos 7 anos, Jesus virá e trará 1000 anos de reino, para só depois dos 1000 anos do reino é que a terra seja destruída. Então, somando os textos bíblicos, não faz sentido, no mesmo dia literal de 24 horas que Jesus vem buscar a igreja, ele vai destruir a terra. Mas essa passagem de 2 Pedro diz isso, que Jesus, no dia que o dia do Senhor virá como um ladrão, ou seja, o dia do Senhor começará com o arrebatamento da igreja, mas nesse dia haverá a destruição da terra. Como assim? O dia do Senhor é simbólico, representa os últimos 1007 anos da terra, porque para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. A explicação aí ao lado de 2 de Pedro 3,10 diz: já neste versículo vemos que este simbólico dia do Senhor começará com o arrebatamento da igreja, quando diz que o dia do Senhor virá como um ladrão, e terminará com a destruição da terra, justamente 1007 anos depois do arrebatamento. Então, quando ele fala o dia do Senhor virá como um ladrão e nele a terra se destruirá, Pedro está dizendo o dia do Senhor começa no arrebatamento e termina na destruição da terra. 1007 anos, porque para o Senhor 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Vamos aqui para o próximo slide.
Observação. Se só existisse o texto de 2 Pedro, capítulo 3, falando sobre o fim dos tempos, daria a entender que tanto o arrebatamento como a destruição da terra ocorrerá no mesmo dia. Porém, estudando as outras profecias, juntando todos os textos, vemos que de um evento para o outro haverá um espaço de 1007 anos, confirmando a explicação do dia do Senhor que temos trazido. Como o dia do próximo slide, né? Vamos aqui no próximo slide. Como o dia do Senhor é o tempo em que muitos dos principais eventos do fim dos tempos vão ocorrer, é por isso que tem textos bíblicos que o dia do Senhor está se referindo ao arrebatamento. E aí eu quero citar essas passagens para você. 1 Tessalonicenses 5, versículo 1 e 2. Que é a continuação do capítulo 4, versículo 3 a 18. Aí você pode dizer, claro, pastor, com certeza, o capítulo 5 é a continuação do 4. Peraí, mas eu quero dizer que o contexto da explicação é a continuação. Ou seja, Paulo não encerrou o assunto no capítulo 4 e começou outro no capítulo 5. Na verdade, no original não tinha capítulos e versículos, né? Isso aqui foi essa divisão foi feita depois. Então, o capítulo 5 é uma continuação do assunto que ele terminou no 4, que é justamente o arrebatamento da igreja. Ele fala do arrebatamento da igreja no capítulo 4 e a continuação diz, 1 Tessalonicenses 5, versos 1 e 2. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Então ele está falando do arrebatamento. E ele fala do arrebatamento acontecendo de forma iminente, a qualquer momento, como um ladrão que vem de forma sem avisar, sem aviso prévio. O arrebatamento será sem aviso prévio, chegará a qualquer instante. Ele chama o arrebatamento aqui de o dia do Senhor. Né? Em Mateus 24, versículo 36 e 37, Jesus disse, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe senão o Pai. Então, o dia do Senhor. Ele chama o arrebatamento de o dia do Senhor. Mas tem outros textos da palavra de Deus que o dia do Senhor se refere à tribulação, aos 7 anos da ira de Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2. A gente vai explicar melhor esse texto de 2 Tessalonicenses em uma próxima aula, mas eu já quero ler aqui de forma introdutória para você. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 2 e 3 diz assim: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo ou o dia do Senhor já tivesse vindo, estivesse já perto, mas a maioria das traduções diz, como se o dia do Senhor já tivesse vindo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. É aqui que os pós-tribulacionistas se enganam, se equivocam. Porque eles dizem, aqui, o dia do Senhor, antes do dia do Senhor, o anticristo tem que se revelar ao mundo. Aí eles entendem que Paulo aqui está falando do arrebatamento. Aí eles dizem, olha, antes do arrebatamento o anticristo tem que aparecer. Então o anticristo, a igreja vai ver o anticristo e só depois que acontece o arrebatamento. Mas o contexto de 2 Tessalonicenses, quando ele fala o dia do Senhor, ele não está falando do arrebatamento. Ele está falando da tribulação futura. Do tempo da ira de Deus. Como Sofonias, capítulo 1, vamos ver aqui. Sofonias, Velho Testamento, né? Nome bonito, né, para botar num filho. Sofonias, muito bonito. Profeta Sofonias, capítulo 1, versículo 14 ao 18.
O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. E se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Chamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Veja o que ele chama o dia do Senhor aqui. Dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens, que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Olha, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Olha que terrível. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Isaías capítulo 13, do versículo 6 ao 9. Clamai, pois, o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Portanto, todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desanimará, e assombrar-se-ão, e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher com dores de parto. Cada um se espantará do seu próximo, os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir quem? Os pecadores. Então veja que ele fala do dia do Senhor, falando do tempo onde o Senhor vai punir os pecadores. A igreja não é mais pecadora, ela é justificada. Então, quando se fala do dia do Senhor, nem sempre está falando do arrebatamento. Você vai ter que ver o contexto da passagem. Por quê? Porque todos esses eventos estão inseridos nesse dia do Senhor. O dia do Senhor são os 1007 anos. No dia do Senhor está o arrebatamento da igreja, ou estará, melhor dizendo, né, o arrebatamento da igreja? Sim. Mas também no dia do Senhor estará a ira de Deus. Então, quando se fala o dia do Senhor, eu tenho que ler o contexto para entender de que evento ele está falando, ok? Então, quando se fala de 2 Tessalonicenses 2, que o dia do Senhor, antes do dia do Senhor virá o anticristo, o dia do Senhor aqui se refere ao tempo da tribulação, não ao arrebatamento da igreja. Tem que se analisar o contexto. Como também, amados, o dia do Senhor tem passagens bíblicas que se referem ao milênio. Podemos ver aí, olha, Isaías capítulo 4, versículos 1 e 2. Isaías capítulo 4, o milênio é o versículo 2. Mas eu quero pegar o versículo 1 para te explicar que o dia do Senhor está dentro de todos os eventos. Então eu não posso dizer que toda passagem que fala do dia do Senhor é sobre o arrebatamento. Como também eu não posso falar que toda passagem que fala o dia do Senhor é a tribulação. É o contexto que vai determinar, que vai me levar a entender que parte do dia do Senhor a profecia está se referindo. Amém? Esse texto é bem explicativo dentro desse contexto. Vamos ver aí. Isaías capítulo 4, versículos 1 e 2, que é a continuação da explicação do capítulo 3. Pega o finalzinho do capítulo 3, que você vai ver que ele está falando da ira de Deus, do tempo onde Israel e os gentios, por serem pecadores, por terem rejeitado Jesus como Messias, vão estar sofrendo as punições do Senhor. Capítulo 4, versículo 1. E 7 mulheres naquele dia, que dia é esse? O dia do Senhor.
Quando na profecia diz naquele dia, se refere ao dia do Senhor. Então, e 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do pão, do nosso pão, e nos vestiremos do que é nosso. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Ou seja, ele fala de algo que vai acontecer na tribulação. Muitos homens vão morrer. Né? Hoje em dia já tem mais mulher do que homem, e na tribulação muito mais, porque muitos homens serão ceifados nas guerras que vão acontecer e tal. Então ele fala de algo de 7 mulheres chamando o homem, dizendo: olha, casa com a gente trabalha, a gente supre a nossa necessidade, mas a gente não quer ficar solteira não, coloca teu nome na gente. Então ele está falando de algo que vai acontecer no período da ira de Deus. Coisas terríveis vão acontecer nesse tempo. E ele chama de naquele dia, que é o tempo, que é o dia do Senhor, tá bom? Aqui ele está falando da tribulação. Mas olha no versículo 2. Naquele dia, ou seja, no dia do Senhor, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Agora ele está falando do milênio. Esse renovo do Senhor é Jesus. Ele reinando de forma gloriosa e abençoando os que escaparem de Israel. Ou seja, os que dentro, o povo de Israel vão sobreviver ao tempo da tribulação e vão se converter a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas veja que ele fala de um evento dos 7 anos que vai ocorrer durante a tribulação de 7 anos, e depois ele fala do milênio, 2 períodos distintos na profecia bíblica, mas os 2 períodos são chamados de naquele dia, ou seja, o dia do Senhor. É o que explica aí, né? É o que explica ao lado da referência de Isaías, tem uma explicaçãozinha aí. Esses versículos de Isaías capítulo 4 são interessantes, porque o versículo 1 fala da ira de Deus e o versículo 2 do milênio, mas a expressão naquele dia mostra que os 2 eventos estão incluídos no dia do Senhor. Então vamos para o próximo slide aqui. Concluindo, né? Depois de tudo o que já estudamos até agora, que nos serviu de base para entendermos o pré-tribulacionismo e o pré-milenismo, agora vamos estudar os principais acontecimentos do fim dos tempos, seguindo-os na sequência de tempo em que cremos que vão ocorrer: o arrebatamento, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a ira de Deus futura, a volta do Senhor Jesus Cristo à terra, o milênio, o fim do milênio, o juízo do grande trono branco, a eternidade dos pecadores e o novo céu e nova terra, a eternidade dos justos. Então, a gente vai explicar esses eventos. A maioria deles estão inseridos no dia do Senhor. Amém? Ou seja, quando, por exemplo, vamos supor, hoje, né? Hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo, tá? Eu já fiz várias coisas hoje, tá? Se eu for contar para alguém o que eu fiz hoje, eu não vou dizer: olha, no dia tal, na hora tal, no minuto tal, eu fiz isso. Eu tomei café da manhã. No dia tal, na hora tal, no minuto tal, eu me arrumei para vir para a igreja gravar um vídeo. Eu não vou dizer isso. Eu vou dizer o seguinte: no dia tal, eu tomei café. Ou então, no dia tal, eu vim para a igreja gravar o vídeo da aula. A gente, quando fala de algo que acontece no dia, a gente fala que foi no dia. A gente não especifica a hora. Então, pegando esse exemplo, o dia do Senhor são os 1007 anos. Então, tem momento na profecia que o Senhor está falando do arrebatamento que vai acontecer no dia do Senhor. Tem momentos que a profecia fala da ira de Deus que vai acontecer no dia do Senhor.
Tem momentos que ele fala da volta de Jesus com a igreja para reinar e chama de o dia do Senhor. Tem momentos que ele fala do tribunal de Cristo como o dia do Senhor. Então, resumindo, o dia do Senhor está inserido esses eventos. Quando a profecia usa o termo dia do Senhor, a gente vai ter que ver no contexto que evento ele está se referindo. O dia do Senhor não é exclusivamente o arrebatamento. Pode ser, tem que analisar o contexto. O dia do Senhor não é sempre a tribulação, mas pode ser. É o contexto que vai me mostrar. O dia do Senhor nem sempre se refere, nos textos bíblicos, ao tribunal de Cristo, mas pode ser dentro do contexto. É o contexto que vai determinar. Amém? Então a gente vai mostrar aqui o gráfico novamente, e com o gráfico, com o recurso visual, eu creio que vai ficar mais fácil de você entender isso. Então vamos para o gráfico novamente. Então, pessoal, aqui está o gráfico, tá? Eu vou aproximá-lo porque eu vou pegar a parte do dia do Senhor, certo? Aqui, olha. Então veja que a gente pontilhou aqui um quadrado, em cima está o nome O Dia do Senhor, né? E a referência de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e versículo 10. Veja que aqui está um quadrado pontilhado, olha, que abrange, olha, pega o terceiro, segundo céu e a terra, tá? Porque eventos vão estar acontecendo nessas dimensões todas. E veja que está pontilhado aqui, olha, e vai descendo. E veja onde marca o início do dia do Senhor. É na segunda vinda de Cristo secreta para o mundo, mais visível à igreja, que é justamente o arrebatamento. Então aqui começa o dia do Senhor. Mas veja que o pontilhado passa pelo período da ira de Deus, né? Que na terra vai estar acontecendo a ira de Deus, mas no céu vai estar acontecendo o Bema, que é o tribunal de Cristo. Quando chegar nessa parte a gente vai explicar por que chamamos de Bema, né? O tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Vamos explicar nas próximas aulas. Mas veja que vai estar acontecendo no céu isso. E na terra o tempo da ira de Deus. E veja que os pontilhados do quadrado que representa o dia do Senhor estão aqui, olha. Aqui, esse período, o milênio. E chega até aqui, olha. Céu e terra destruídos. E aí vai subindo. Então, o que é que a gente está dizendo? Com esse gráfico, a gente está ilustrando, querendo explicar que daqui até aqui é o dia do Senhor. Então, tem profecias bíblicas que o dia do Senhor se refere ao arrebatamento, porque está inserido no dia do Senhor, é no seu início. Tem profecias que o dia do Senhor se refere à ira de Deus? Sim, porque está dentro do tempo. Como também tem textos que chamam o tribunal de Cristo de o dia de Cristo, que é a mesma coisa que o dia do Senhor, porque está inserido no período. As bodas também. A segunda vinda de Cristo visível para o mundo é chamada em alguns textos proféticos de o dia do Senhor, porque está inserido no tempo. O reino milenar de Cristo, olha, também você leu lá no texto de Isaías 4 que ele é chamado de o dia do Senhor. E a terra e o céu destruídos, como está lá em 2 de Pedro 3,10, que diz que no dia do Senhor os céus e a terra serão destruídos. Então, resumindo, o dia do Senhor é simbólico, não é um dia literal, é um dia simbólico que diz respeito a todo o período de 1007 anos onde vão acontecer esses eventos. Por isso que quando eu e você lê a Bíblia, quando a gente vê a expressão o dia do Senhor, aquele dia, né, e etc., quando você vê essas coisas, você vai ter que julgar no contexto para você saber que parte do dia do Senhor ele está se referindo. Ok? Aleluia, glória a Deus. Então eu espero que você tenha sido abençoado com essa aula, tá bom? E assista mais de uma vez, tá? Volte esse vídeo, assista mais de uma vez, confira as referências bíblicas. Nós explicamos aqui uma base para que você possa entender
que biblicamente a visão mais correta é o pré-tribulacionismo e o pré-milenismo. Quando você entende o dia do Senhor com essa explicação, você chega à conclusão do pré-tribulacionismo e do pré-milenismo. Quando você entende o cumprimento das profecias literalmente, você também chega a essa conclusão quando você vai lendo a Bíblia entendendo dessa forma. Quando você entende a questão de que Deus tratou de forma específica com Israel, com a igreja e com os gentios, também referente ao futuro, você vai chegar à mesma conclusão. E ainda tem outros estudos que eu tenho, né, para a glória de Deus, que ainda traz mais base para que você sinta-se seguro em crer no pré-tribulacionismo e no pré-milenismo. Não tem como a gente colocar todos esses estudos, porque senão a matéria ficaria mais longa do que ela já é. O que você vê nessas aulas até aqui, se você refletir, meditar e buscar e pedir ajuda ao Espírito Santo, já vai te dar convicção acerca disso. Mas, se você quiser ainda se aprofundar mais nessa questão de entender o pré-tribulacionismo e o pré-milenismo como doutrinas bíblicas, eu tenho ainda 3 estudos à parte, né? Um estudo onde eu falo sobre as 70 semanas profetizadas a Daniel, que é o texto que está em Daniel capítulo 9, do versículo 24 ao 27. A gente faz um estudo lá aprofundado dessa passagem, que ela é também muito importante para você ver biblicamente o pré-tribulacionismo e o pré-milenismo. Também temos o estudo sobre as segundas vindas de Cristo, que explica essa questão de primeira vinda visível ao mundo, primeira vinda secreta para o mundo, visível para a igreja, segunda vinda secreta para o mundo, visível para a igreja, segunda vinda visível ao mundo. Esse é outro estudo que eu tenho. E também a gente tem um estudo falando sobre o sermão profético de Jesus Cristo. Ou seja, o que Jesus falou de forma detalhada sobre o fim dos tempos, que está escrito em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Então, esses 3 estudos, 70 semanas de Daniel, segundas vindas de Cristo e sermão profético de Jesus, se você tiver interesse, você me procura no privado, tá? Fala comigo no privado, que a gente disponibilizará esses estudos adicionais para você, tá bom? A partir da próxima aula, nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja, seguindo a linha pré-tribulacionista, tá bom? Como os outros eventos também, né? Como já citei aí, arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, o tempo da ira de Deus, a volta do Senhor Jesus Cristo à terra, o milênio, o fim do milênio, o juízo do grande trono branco, a eternidade dos pecadores e o novo céu e nova terra. Tudo isso nós vamos ver nas próximas aulas. Então, a partir das próximas aulas, nós vamos estar falando de coisas futuras. Vê que tremendo, irmãos. Coisas futuras nós vamos estar falando. Amém? Então, na próxima aula, com a ajuda do Senhor, vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Depois falaremos sobre o tribunal de Cristo e aí encerraremos essa primeira parte da matéria. A segunda parte iniciará com as bodas do Cordeiro e vai até a eternidade dos justos. Então fica na paz, Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. E não esqueça, Maranata, Jesus está chegando.